meu nome é Renata. Tenho 38 anos, e o dia em que meu irmão me chamou de inútil na frente de toda a família foi o mesmo dia em que eu soube, com absoluta certeza, que ele ia perder tudo. Eu estava de pé no corredor da casa onde cresci, segurando uma xícara de café que já tinha esfriado faz tempo, ouvindo a voz do meu irmão Marcos ecoar pela sala como se ele fosse o dono do mundo, que naquele momento, na cabeça dele, era exatamente o que ele era. Renata nunca construiu nada, ele disse, sem nem me olhar. A vida inteira dependendo do papai. Não tem empresa, não tem dinheiro guardado, não tem nada. É justo que fique com o que sobrou. A Patrícia, a mulher dele, estava sentada no sofá da minha mãe com as pernas cruzadas e um sorriso no canto da boca que eu conhecia muito bem. Era o sorriso de quem acha que já ganhou, de quem está só esperando o árbitro confirmar o placar. Tinha 11 pessoas naquela sala. Minha tia Glória, os primos, a vizinha de 30 anos da família que meu pai considerava quase uma irmã. E todos eles ouviram Marcos me chamar de inútil sem dizer uma palavra. Eu respirei fundo, deixei o café pousar na mesinha de canto com cuidado e não disse nada, porque o que eles não sabiam, o que ninguém naquela sala sabia, exceto eu e um advogado de Curitiba que meu pai havia contratado 18 meses antes de morrer, é que meu pai tinha escrito um documento separado. Um documento que ele guardou longe de casa, longe do escritório, longe de qualquer lugar onde Marcos ou Patrícia pudessem encontrar. E assim que o Dr. Henrique abrisse aquela pasta preta que estava sobre a mesa da sala de jantar, a vida do meu irmão ia mudar de um jeito que ele não estava nem perto de imaginar. Mas deixa eu te contar como chegamos até aqui. Porque essa história não começou no dia do inventário. Ela começou muito antes. E você precisa entender de onde eu vim para entender o que eu senti quando tudo veio à tona. Eu e Marcos crescemos num apartamento de 2 quartos no bairro, em Cidade. Meu pai, seu nome do pai, era engenheiro civil. Minha mãe, Dona Aparecida, cuidava da casa e dos 2 filhos. A gente não era rico, mas nunca faltou nada. Tinha escola boa, férias no litoral todo janeiro, jantar quente toda noite. Marcos é 2 anos mais velho do que eu. Na infância, a gente era próximo do jeito que irmãos de apartamento pequeno são próximos, por necessidade tanto quanto por afeto. Dividíamos o banheiro, a televisão, os fins de semana. Ele me ensinou a andar de bicicleta no estacionamento do prédio. Eu ficava acordada esperando ele chegar quando saía com os amigos de madrugada, com medo que minha mãe acordasse e se preocupasse. Era uma relação comum, às vezes boa, às vezes competitiva, sempre complicada, da forma que só irmão e irmã conseguem ser complicados. A coisa mudou quando meu pai começou a crescer profissionalmente. Ele abriu uma pequena construtora no final dos anos 90, quando eu tinha uns 11 anos e Marcos uns 13. No começo era só ele e 2 funcionários. Em 10 anos, tinha 40 colaboradores, contratos com prefeituras de cidades vizinhas e uma reputação sólida no setor. A empresa se chamava Construções Aldeia e meu pai a tratava como um 5º filho. Marcos entrou na empresa logo depois de se formar em administração. Eu fui trabalhar numa escola como coordenadora pedagógica, área que eu amava e que não tinha nada a ver com construção civil. E durante muito tempo, isso foi normal. Era simplesmente a escolha de cada um. A Patrícia entrou na vida do meu irmão quando ele tinha 32 anos. Eu me lembro do primeiro jantar em que ela apareceu na casa dos meus pais. Era uma mulher bonita, de fala fácil, cabelo escuro na altura do ombro. Trouxe um vinho caro e fez questão de elogiar cada cômodo da casa como se estivesse avaliando um imóvel. Que charme essa casa, ela disse, passando os dedos pela estante de livros do meu pai. Ela tem história. Dá para sentir. Meu pai gostou. Minha mãe achou ela simpática. Eu fiquei observando. Não foi nada que eu soubesse definir naquele momento. Era uma sensação de que ela estava fazendo uma performance, de que cada frase, cada gesto, cada elogio tinha sido calculado antes de sair da boca. Mas eu era a cunhada nova, a irmã do namorado, e não era meu lugar dizer nada. Então não disse. Eles casaram 18 meses depois. Cerimônia bonita, buffet caro, lua de mel em Portugal. Meu pai bancou boa parte porque Marcos pediu como adiantamento da herança, e meu pai, que amava meu irmão com aquele amor de pai que não enxerga defeito, concordou sem pestanejar. Os primeiros sinais vieram devagar. Primeiro, Patrícia começou a aparecer nas reuniões da empresa, mesmo sem ter sido convidada. Só quero entender o negócio do meu marido, ela dizia, com aquele sorriso. Depois, começou a fazer sugestões.
pequenas no começo. Seu pai deveria considerar modernizar os contratos, depois maiores. Marcos entende mais do aspecto comercial. Talvez ele devesse ter mais autonomia nas decisões. Meu pai ouvia com paciência, concordava às vezes, discordava outras. Ele era um homem gentil, mas não era bobo. E foi exatamente isso que a Patrícia nunca entendeu sobre ele. Comigo, ela usava uma outra estratégia. Não era hostilidade aberta, pelo menos não no começo. Era uma forma de apagamento que só as mulheres que praticam esse tipo de coisa conseguem executar com tanta elegância. Ela me ignorava nas conversas de família, respondia às minhas perguntas direcionando a resposta para o Marcos, como se eu não tivesse capacidade de absorver a informação diretamente. Quando eu contava alguma conquista no trabalho, ela ouvia com um meio sorriso e mudava de assunto. "Ah, que legal, professora!" ela disse uma vez quando eu contei que tinha sido promovida a diretora pedagógica da escola. E virou para o Marco. "Amor, você precisa contar para o seu pai sobre o contrato novo." "Professora, eu era coordenadora há 5 anos. Diretora havia 2 semanas." Ela sabia disso. Só queria deixar claro qual era o tamanho que eu ocupava no mundo dela. Meu irmão deixava acontecer. Às vezes até participava. "Renata sempre foi mais do tipo acadêmico", ele dizia, como se isso fosse uma limitação. "Não tem muito instinto para negócio." Minha mãe, que na época ainda estava bem de saúde, era o tipo de pessoa que fugia de conflito como se conflito fosse uma doença contagiosa. Ela via, eu tenho certeza que via, mas preferia mudar de assunto, colocar mais comida no prato de todo mundo, falar que o tempo estava bonito. Meu pai era diferente. Ele notava, e ele não gostava do que via. Mas também não confrontava diretamente, porque acreditava que as coisas se resolviam por dentro, sem expor ninguém. Era um homem da geração que segurava mais do que devia, mas ele estava observando. A vida inteira, meu pai estava observando muito mais do que deixava aparecer. Eu preciso te contar 3 situações específicas, porque sem elas você não vai entender a extensão do que eu suportei. Não são as 3 piores, são as 3 que ficaram grudadas em mim de um jeito que não sai. A primeira foi no aniversário de 60 anos do meu pai. Minha mãe tinha organizado um jantar em casa, mesa posta com toalha branca, aquela louça que só saía em ocasiões especiais. Tinha umas 20 pessoas, família próxima, os sócios antigos do meu pai, alguns amigos de décadas. Eu tinha ficado 3 semanas ajudando minha mãe a planejar tudo. A comida, as músicas, o bolo encomendado na confeitaria que meu pai gostava. Quando chegou a hora dos presentes, eu entreguei o meu. Um álbum de fotos que eu tinha montado ao longo de meses, com imagens de toda a vida do meu pai, desde a infância dele em Minas, passando pelo casamento com minha mãe, as obras, os filhos, os netos. Cada foto tinha uma legenda que eu escrevi à mão. Levei semanas para montar aquilo. Meu pai abriu, olhou cada página em silêncio e quando chegou no final tinha uma expressão que eu nunca vou esquecer. Ele fechou o álbum, me olhou e disse: "Isso aqui vale mais do que qualquer coisa." A Patrícia esperou ele terminar de falar e disse com aquela voz de quem está sendo generosa: "Que fofo, Renata! Você sempre foi boa nessas coisas artesanais." Artesanais, como se eu tivesse feito um porta-retrato de macarrão. O Marcos riu. Não foi uma gargalhada, foi aquele riso baixinho de conivência, de quem aprecia uma cutucada bem dada. Eu continuei sentada, mantive o rosto neutro. Por fora, estava composta. Por dentro, senti alguma coisa endurecer no meu peito, como quando a argamassa seca e vira pedra. A segunda situação foi numa reunião sobre a empresa. Cerca de 1 ano depois, quando meu pai estava começando a sentir os primeiros sintomas do problema cardíaco que ainda não tinha diagnóstico. Ele tinha chamado eu e Marcos para conversar sobre o futuro da Construções Aldeia. Não tinha sido planejado como uma reunião formal, era mais uma conversa de domingo à tarde na sala de casa. A Patrícia apareceu sem ter sido chamada. Sentou ao lado do Marcos, cruzou as pernas, tirou um bloco de notas da bolsa como se fosse uma executiva entrando numa sala de conselho. Meu pai começou a falar sobre a possibilidade de, algum dia, deixar a empresa nas mãos dos filhos. Disse que ainda estava avaliando o melhor formato, que tinha valores que precisavam ser honrados, que a empresa tinha uma identidade que ele queria preservar. A Patrícia interrompeu antes de ele terminar a frase. Marcos já tem todo o conhecimento operacional. Seria natural que ele assumisse a gestão completa. Renata tem a própria carreira. Meu pai ficou 1 segundo em silêncio. Então disse, com uma calma que eu reconhecia como um aviso:
Quando eu quiser a sua opinião sobre minha empresa, eu peço. O silêncio que se seguiu foi pesado. A Patrícia sorriu daquele jeito que não chegava nos olhos e fechou o bloco de nota. Marcos olhou para o chão, mas depois, no caminho de volta para casa, ele me ligou. E foi a primeira vez que ouvi abertamente o que ele pensava. Você sabe que não faz sentido você ter participação numa empresa que você nunca trabalhou, né? Ele disse. O tom era de quem está sendo razoável, explicando o óbvio para alguém que não entende. Seria injusto comigo. Papai vai entender isso. O papai vai tomar a decisão que ele achar certa. Eu respondi. Renata. Ele suspirou. Não complica isso. Você tem o seu emprego. A empresa é a minha vida. Eu desliguei o telefone. Fiquei parada no estacionamento do meu prédio por uns 10 minutos, ouvindo o motor do carro esfriar. A terceira situação foi a que quebrou qualquer dúvida que eu ainda tinha sobre onde eu estava naquela família. Meu pai foi internado pela primeira vez em março. Problema cardíaco confirmado, cirurgia marcada. Nos dias que antecederam a operação, ele ficou na UTI por 48 horas como precaução. Eu fui ao hospital todo dia. Ficava lá de manhã, ia trabalhar, voltava à tarde, saía quando o horário de visita encerrava. Numa tarde, quando cheguei ao corredor da UTI, encontrei Marcos e Patrícia numa conversa baixa e intensa perto da janela. Eles não me viram chegar. Ouvi a Patrícia dizer: ele precisa assinar antes da cirurgia. Depois, pode ser tarde. E meu irmão? A voz tensa. Ele não vai assinar nada desse jeito. Precisa esperar ele estar melhor. Eles me viram. Pararam. A Patrícia sorriu. Renata, que bom! Seu pai perguntou por você. Eu entrei no quarto, fiquei com meu pai, mas o que eu tinha ouvido ficou na minha cabeça como um zumbido que não para. Assinar o quê? 3 dias depois da cirurgia, quando meu pai já estava no quarto comum e se recuperando bem, meu irmão apareceu com um documento. Disse que era uma reorganização societária, que era só uma formalidade, que o advogado deles tinha preparado para proteger o patrimônio. Meu pai leu, ficou em silêncio, depois disse que ia pensar. Marcos voltou no dia seguinte. E no seguinte, cada vez a Patrícia junto, cada vez com uma versão diferente de por que era urgente, necessário, óbvio. Meu pai assinou na terceira visita. Ele estava cansado, ainda se recuperando, e eu acho que ele queria que eles fossem embora. Mais tarde, muito mais tarde, eu ia entender exatamente o que aquele documento significava. Mas naquele momento, eu ainda estava no escuro. O que eu não sabia era que meu pai, silencioso e observador como sempre foi, havia tomado uma providência paralela que nenhum de nós conhecia. Meu pai piorou 6 meses depois. A recuperação tinha sido boa demais, rápida demais, e a gente tinha se iludido que o pior tinha passado. Em setembro, ele teve um segundo episódio, dessa vez mais grave. Ficou 2 semanas internado e, quando saiu, tinha envelhecido de um jeito que eu não consigo descrever. Era como se o corpo tivesse perdido alguma coisa que não ia voltar. Foi nessa época que eu recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Renata? A voz era masculina, formal. Me chamo Henrique Fonseca. Sou advogado. Seu pai me pediu para entrar em contato com você. Eu pedi para ele repetir o nome. Ele repetiu. Seu pai me contratou há cerca de 1 ano. Ele continuou. Ele tem um documento que gostaria que você conhecesse. Prefiro não dar detalhes por telefone. Você teria disponibilidade para uma reunião? Eu me lembro de estar sentada na cozinha quando essa ligação aconteceu. Me lembro do sol entrando pela janela sobre a pia. Me lembro de sentir o coração acelerar de um jeito que não era medo. Era algo mais próximo de uma certeza que ainda não tinha nome. Tenho, eu disse. Quando? Nos encontramos 3 dias depois num escritório discreto no centro. O Dr. Henrique era um homem de uns 55 anos. Óculos finos, paletó cinza, a mesa limpa com apenas uma pasta preta sobre ela. Ele me cumprimentou, me ofereceu água e foi direto ao ponto. Seu pai me procurou pouco depois de assinar o documento que seu irmão apresentou no hospital. Ele começou. Ele me contou o contexto, me mostrou o que havia assinado. E então me pediu que preparasse um segundo documento, um testamento complementar, fora do cartório habitual da família, que estabelecia disposições específicas sobre bens que não estavam incluídos na reorganização societária que seu irmão havia arquivado. Ele abriu a pasta e colocou um conjunto de folhas na minha frente. Seu pai era um homem cuidadoso, o Dr. Henrique disse. Ele sabia o que estava fazendo quando assinou o documento do seu irmão. E sabia o que estava fazendo quando assinou este. Eu li cada página. Li devagar. Li 2 vezes. Quando eu levantei os olhos, a minha visão estava embaçada. Não de tristeza,
de algo mais parecido com reconhecimento, de sentir que meu pai tinha me visto o tempo todo. O documento separado cobria bens que meu irmão não sabia que existiam. Um terreno em Cidade 2 que meu pai tinha comprado 20 anos antes como reserva pessoal, nunca incorporado à empresa. Uma aplicação financeira em banco diferente, no valor de R$890 mil, aberta em nome dele com beneficiária designada. 2 apartamentos em bairro 2 que ele tinha adquirido antes de abrir a construtora e que nunca tinham aparecido em nenhuma das discussões sobre herança. E a empresa, a parte da empresa que meu irmão acreditava ter consolidado com o documento do hospital. O Dr. Henrique me explicou com paciência. O documento que Marcos fizera meu pai assinar reorganizava a participação societária, mas sobre uma estrutura que tinha uma cláusula que a Patrícia e seu advogado, ou não, tinham lido com atenção, ou tinham subestimado. Meu pai havia mantido, por uma engenharia societária simples mas eficaz, 30% de uma holding que controlava os ativos principais, 30% que o testamento complementar destinava a mim. Seu pai disse uma coisa que eu anotei. O doutor Henrique me disse no final da reunião, abrindo uma folha separada com a caligrafia que eu reconheci imediatamente. Ele disse: "Minha filha nunca pediu nada, porque nunca precisou pedir. Eu quero que ela tenha o que é dela sem precisar brigar para isso. Mas, se precisar, que ela tenha armas." Eu segurei aquele papel por um longo tempo. Meu pai morreu 4 meses depois. Um terceiro episódio cardíaco, dessa vez em casa, numa manhã de quinta-feira de janeiro. Rápido. O médico disse, sem sofrimento. Eu estava com ele quando aconteceu. Marcos chegou 40 minutos depois. O inventário foi marcado para março. E durante esses 2 meses que separaram a morte do meu pai da reunião do inventário, eu fiz exatamente o que o meu pai havia feito a vida inteira. Observei, fiquei em silêncio e planejei cada movimento. O Dr. Henrique se tornou meu aliado principal nesse período. Mas não foi o único. Tem uma pessoa que eu preciso te apresentar. Minha tia Glória, irmã mais nova do meu pai, que mora em Cidade 3 e que tem a língua mais direta que eu já conheci na vida. A tia Glória sabia de coisas que eu não sabia. Sabia porque o meu pai tinha contado para ela. Não tudo. Ele era discreto demais para contar tudo para alguém. Mas o suficiente. Fui visitá-la 2 semanas depois do velório. A gente ficou sentada na varanda dela, comendo bolo de fubá e conversando por quase 4 horas. E ela me contou que meu pai havia comentado com ela, uns 8 meses antes de morrer, que estava preocupado com o caminho que a Patrícia estava trilhando dentro da família. Ele disse que a mulher do Marcos era esperta, mas gulosa. A tia Glória falou, batendo a xícara na mesa com a ênfase que ela coloca em tudo. E que gente gulosa comete erros porque come rápido demais e não mastiga. Ela também me contou que tinha guardado algumas conversas em áudio no celular. Mensagens de voz que o meu pai mandava para ela às vezes quando estava preocupado com alguma coisa. A gente ouviu junta. Na voz do meu pai, um pouco rouca, um pouco cansada, mas inconfundível, eu ouvi ele dizer que o Marcos tinha apresentado o documento do hospital como uma proteção para todos, mas que ele havia percebido que era uma proteção para um lado só. Mas eu já me protegi, ele dizia na mensagem, com um tom que era quase divertido. Do meu jeito. Eu gravei aquelas mensagens no meu telefone. 2 vezes, em 2 aparelhos diferentes. A segunda aliada foi Helena, a contadora que trabalhava com meu pai há 14 anos. Uma mulher de 52 anos, cabelo grisalho cortado curto, que tratava os números da empresa com o cuidado que uma pesquisadora dedica a um experimento. Ela havia pedido demissão 3 meses antes da morte do meu pai. Depois que Patrícia começou a frequentar o escritório com mais regularidade e a questionar os relatórios que Helena produzia. Quando eu a procurei, ela me recebeu na casa dela, numa mesa de jantar coberta de papéis que ela havia preservado com uma meticulosidade que me deixou sem fala. Eu sabia que alguém ia precisar disso um dia, ela disse, empurrando uma pasta na minha direção. Seu pai foi um homem honesto. E eu não ia deixar que o trabalho da vida dele fosse distorcido sem ter documentado tudo direitinho. Os papéis que a Helena tinha eram o histórico financeiro completo da empresa nos últimos 6 anos. Movimentações, contratos, despesas. E dentro desse histórico, um padrão que chamava a atenção. Nos 2 anos em que a Patrícia havia passado a interferir nas operações, os custos com consultoria externa haviam aumentado em 73%. Pagamentos para uma empresa de consultoria de São Paulo que, após uma busca simples no CNPJ, revelava-se registrada em nome de uma prima da Patrícia. Não era nada que destruísse ninguém na justiça por si só,
mas era uma peça, e eu estava montando um quebra-cabeça. O doutor Henrique, quando eu levei tudo isso a ele, ficou em silêncio por um momento. Você entende que você não precisa de nada disso para garantir seus direitos? Ele disse. O testamento complementar é válido, registrado em cartório em outra cidade, com data anterior ao falecimento. Você já tem o que precisa. Eu sei, eu disse, mas eu quero estar preparada para qualquer coisa que eles tentem. Ele me olhou por um segundo e então fez uma coisa que eu não esperava. Sorriu. Seu pai disse exatamente isso quando me contratou. Ele disse. Durante todo esse período, Marcos e Patrícia não faziam ideia do que estava vindo. E eu via isso com uma clareza que era quase desconfortável. Eles estavam confiantes de uma forma que a pessoa só consegue estar quando acha que já ganhou. Patrícia havia começado a fazer referências à empresa da família em conversas como se já fosse um fato consumado. Nas raras vezes em que eu via Marcos, ele tinha aquele jeito de quem está sendo generoso ao te incluir na conversa, quando na verdade está só confirmando o próprio relato. Em fevereiro, um mês antes do inventário, houve um jantar na casa da minha tia Glória, aniversário de um primo, presença obrigatória de toda a família. Nesse jantar, depois do bolo, Marcos me puxou para o canto da cozinha. Queria conversar sobre o inventário, ele disse, a voz baixa, o tom daquele tipo de homem que confunde controle com gentileza. Pode falar, eu disse. Você sabe que a situação da empresa é delicada, que tem decisões que precisam ser tomadas com agilidade. Ele pausou. Eu e a Patrícia pensamos que seria mais simples se você concordasse em formalizar uma saída limpa. A gente te paga um valor justo pela sua parte nominal. Você fica com o apartamento que o papai deixou para você no testamento oficial. E a empresa fica comigo, que é quem sempre trabalhou nela. Um valor justo, eu repeti. R$120 mil. Ele disse o número com uma firmeza de quem acha que está sendo generoso. É um valor bom, Renata. Você pode usar para quitar o financiamento do seu apartamento, investir, fazer o que quiser. R$120 mil. Por 30% de uma holding cujos ativos ultrapassavam R$4 milhões. Eu olhei para o meu irmão por um momento. Pensei no meu pai. Pensei no bolo de aniversário de 60 anos que eu tinha ajudado a organizar. Pensei no álbum de fotos que custou semanas do meu tempo e que a Patrícia havia chamado de artesanal. Eu vou pensar, eu disse. Marcos relaxou. Ele achou que tinha ouvido que eu ia aceitar. Ótimo, ele disse, colocando a mão no meu ombro com aquela familiaridade de quem acha que fez um favor. É o melhor para todo mundo. Eu saí da cozinha, peguei um pedaço de bolo e fui conversar com a minha tia Glória. Faltavam 23 dias para o inventário. Naquele momento, sentada à mesa da minha tia, com o barulho da festa ao redor, eu tomei a decisão final. Não de confrontar, não de me vingar, de simplesmente deixar que a verdade aparecesse no momento certo, da forma certa, para as pessoas certas. Silêncio não é fraqueza quando você está planejando. Meu pai me ensinou isso sem nunca dizer em palavras. E se você está aqui comigo até agora, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já ficou em silêncio enquanto alguém te subestimava, sabendo que o tempo ia chegar? Deixa um like nesse vídeo se você já sentiu essa sensação de ter que aguentar, calar, esperar, enquanto por dentro você está inteiramente certa do que vai acontecer. E se você quer ver o que aconteceu quando o Dr. Henrique abriu aquela pasta preta na sala da minha família, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que meu irmão ou a Patrícia poderiam ter preparado. Comenta aqui embaixo. Você teria ficado em silêncio ou teria confrontado antes? Eu quero saber. A manhã do inventário era de uma segunda-feira de março. Frio de começo de outono, céu branco, aquele tipo de dia que não tem personalidade nenhuma e que por isso fica na memória associado a coisas que aconteceram nele. Eu acordei às 6. Fui correr, algo que eu não fazia faz meses. Tomei banho, me vesti com calma, coloquei uma blusa azul marinho que minha mãe tinha me dado de presente no último Natal. Comi um pão com café. Revi mentalmente cada documento que estava na minha bolsa. O doutor Henrique havia sido claro na nossa conversa final 2 dias antes. A reunião ia começar com a leitura do testamento registrado no cartório da família, o documento oficial que Marcos conhecia e que deixava para ele a participação societária consolidada pela reorganização que fizera meu pai assinar no hospital. Esse documento existia, era válido e seria lido primeiro. Deixa eles ouvirem esse primeiro, ele disse. É importante que a reação deles seja espontânea. Por quê? Eu perguntei.
porque quando o segundo documento for apresentado, eu preciso que fique claro que eles não sabiam da existência dele, que a surpresa é genuína. Isso protege você de qualquer alegação futura de que houve algum tipo de combinação. Era uma estratégia elegante, limpa, exatamente o tipo de coisa que meu pai teria feito. A reunião aconteceu na casa da família, a mesma casa onde crescemos, onde eu tinha passado aquela tarde de domingo ouvindo meu irmão me dizer que R$120 mil era um valor justo. O Dr. Henrique havia sugerido um escritório, mas minha tia Glória havia insistido que fosse em casa, e eu tinha concordado, porque a casa era minha também, e eu queria que todos soubessem disso. Chegaram nessa ordem: minha tia Glória com o marido, 2 primos adultos que eram testemunhas no testamento original, a Helena, a ex-contadora, que eu havia pedido que estivesse presente como consultora, a vizinha da família, Dona Célia, 72 anos, que havia sido arrolada como testemunha do testamento complementar, uma escolha do meu pai que eu só entendi completamente naquele dia. E então, Marcos e Patrícia. Eles chegaram juntos, ele de terno escuro, ela de um blazer bege com uma bolsa que eu reconhecia como cara, os dois com aquele andar de quem chega em território próprio. Patrícia cumprimentou as pessoas com aquele sorriso que chegava exatamente até onde ela queria que chegasse, e não 1 centímetro além. Ela me viu, sorriu. Renata, Patrícia, eu disse. O Dr. Henrique estava à cabeceira da mesa, pasta preta fechada à sua frente. Nós nos sentamos. A sala ficou quieta daquele jeito que fica quando algo importante está prestes a acontecer, e todos já sentem. Agradeço a presença de todos, o Dr. Henrique começou, com a formalidade tranquila de quem já esteve nessa posição inúmeras vezes. Estamos aqui para a leitura e abertura do testamento de nome do pai, falecido em data. Vou iniciar pelo documento registrado no nome do cartório, datado de data do testamento original. Marcos se recostou levemente na cadeira. Patrícia tinha as mãos sobre a mesa, dedos entrelaçados, completamente imóvel. Eu conhecia aquela imobilidade. Era o tipo que as pessoas fazem quando estão tentando parecer relaxadas, e não estão. O Dr. Henrique leu o testamento original. Era exatamente o que Marcos esperava. A participação societária consolidada pela reorganização, o apartamento para mim, alguns itens pessoais distribuídos entre familiares. Quando ele terminou, Marcos fez um movimento mínimo com a cabeça, um aceno quase imperceptível de confirmação. Patrícia descruzou os dedos. Então, o doutor Henrique fechou aquela folha e abriu a pasta preta. Existe um segundo documento, ele disse. Foram 4 palavras, e o ar na sala mudou. Marcos olhou para o Dr. Henrique, depois para mim. O que isso significa? Significa que seu pai redigiu e registrou um testamento complementar. O Dr. Henrique respondeu com a mesma calma de antes, em cartório diferente, em outra cidade, 6 meses após a data do documento que acabei de ler. Este segundo documento trata de bens não cobertos pela reorganização societária e estabelece disposições adicionais. Não existe segundo documento, Marcos disse. A voz tinha mudado, ficado mais tensa, mais rápida. Papai não mencionou nenhum segundo documento. Isso é... Ele parou. É o quê? A tia Glória disse do outro lado da mesa. Patrícia colocou a mão no braço do Marco, um gesto discreto, de controle. Continue, por favor, ela disse ao doutor Henrique, com uma serenidade que eu reconheci como o último escudo antes de uma fortaleza ceder. O doutor Henrique começou a ler. Cada parágrafo era uma revelação calculada, porque meu pai havia escrito o documento com a precisão de quem sabe que cada palavra vai ser disputada. O terreno em Cidade 2 para Renata. As aplicações financeiras no valor de R$890 mil para Renata. Os 2 apartamentos em bairro 2 para Renata. E então, a cláusula que cobria os 30% da holding, a parte que a reorganização societária havia mantido nas mãos do meu pai sem que Marcos soubesse. Quando o Dr. Henrique leu essa parte, Marcos se levantou da cadeira. Isso não é possível, ele disse. Papai assinou a reorganização, transferiu tudo. Transferiu a participação que estava dentro do escopo daquele documento. O Dr. Henrique respondeu. Esses 30% da holding nunca fizeram parte daquela reorganização. Seu pai os manteve separados de forma deliberada e legal. O documento está registrado, assinado, com 2 testemunhas presentes. Dona Célia, a vizinha de 72 anos que estava sentada quietinha desde o começo, ergueu levemente a mão. Uma dessas testemunhas fui eu. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já vivi dentro daquela casa. Marcos ficou olhando para Dona Célia como se estivesse tentando entender o que ela era naquele contexto.
Dona Célia, que havia jantar na nossa casa toda sexta-feira por 30 anos, que havia segurado a mão da minha mãe no velório, que tinha a chave reserva da casa guardada numa gaveta há 15 anos. Você sabia, ele disse para mim. Não era uma pergunta. Eu soube quando o Dr. Henrique me ligou, eu disse. Há alguns meses, e não me contou. A voz do Marcos tinha uma qualidade que eu nunca tinha ouvido antes. Não era raiva pura, era algo mais complicado, mais ferido. Talvez em alguma camada que ele mal reconhecia em si mesmo fosse vergonha. Você me ofereceu 120 mil reais no mês passado, eu disse, por 30% de uma holding avaliada em mais de 4 milhões. Você sabia o que estava fazendo. Ele não respondeu. Foi Patrícia quem falou. E quando ela abriu a boca, eu entendi que ela havia mudado de estratégia em tempo real, abandonado o escudo da calma e optado por uma ofensiva direta. Esse documento pode ser contestado, ela disse. A voz firme, os olhos no Dr. Henrique. Meu marido tem direito de contestar na justiça. Seu pai estava em estado debilitado quando assinou isso. Havia comprometimento cognitivo. Patrícia, a voz que falou foi a da minha tia Glória. Meu irmão estava lúcido o suficiente para perceber o que vocês fizeram com aquele documento no hospital. E lúcido o suficiente para se proteger. Contestar é um direito, o doutor Henrique disse para Patrícia com uma serenidade que tinha algo de didático. Mas o senhor, nome do pai, foi avaliado por 2 médicos independentes na época da assinatura deste documento, por precaução. Os laudos atestam plena capacidade civil. Tudo isso consta no processo. Patrícia ficou quieta. E foi nesse momento exato em que a estratégia dela não tinha mais para onde ir, que aconteceu algo que eu não esperava. Meu irmão sentou, devagar, como se as pernas não estivessem aguentando mais o peso de ficar de pé. E pela primeira vez em muitos anos, ele me olhou sem a armadura de quem está ganhando. Era o rosto de alguém que acabou de entender que a história que estava contando sobre si mesmo não era verdadeira. Eu não senti triunfo naquele momento. Isso é importante que eu te diga. Eu sentia alguma coisa mais quieta e mais pesada do que triunfo. Sentia o peso do que tinha sido perdido, do tempo, da relação que poderíamos ter tido se as coisas tivessem sido diferentes. Mas também sentia meu pai naquela sala, na caligrafia daquele documento, no rosto da Dona Célia, na maneira cuidadosa e paciente com que ele havia construído uma proteção para mim sem me dizer uma palavra, porque sabia que se eu soubesse antes da hora, não ia conseguir manter o silêncio necessário. Ele me conhecia bem. A reunião durou mais 2 horas. Houve perguntas, esclarecimentos. A Helena apresentou o histórico financeiro quando o assunto dos custos com consultoria veio à tona, não como acusação, mas como contexto. O rosto da Patrícia, ao ver aquelas planilhas, foi uma coisa que eu guardei em algum lugar fundo, não com malícia, mas como uma confirmação. No final, com todos ainda sentados, o Dr. Henrique estabeleceu os próximos passos legais. Havia prazo para contestação, havia documentação a ser protocolada, havia um processo a ser seguido. Nada estaria resolvido naquele dia de forma definitiva, mas naquele dia a verdade havia chegado ao lugar onde precisava chegar, e isso, descobri, era o suficiente por enquanto. Nos dias que se seguiram ao inventário, a notícia se espalhou pela família da maneira que notícias se espalham em famílias, em partes, com distorções, com cada pessoa reconstruindo a narrativa de acordo com o que precisava acreditar. Alguns ligaram para mim com aquele tom de quem descobriu algo surpreendente e não sabe se lamenta ou parabeniza. Minha prima Fernanda me mandou mensagem dizendo que tinha sempre sentido que alguma coisa estava errada. O marido da minha tia Glória me abraçou quando nos vimos e não disse nada, que às vezes é o gesto mais honesto que existe. Do lado do Marcos, as notícias chegaram filtradas, pelo que eu soube depois, pela tia Glória, que soube pela Dona Célia, que soube de um jeito que eu prefiro não perguntar muito. Patrícia havia passado a semana seguinte ao inventário em reuniões com um advogado de contestação. Havia pesquisado jurisprudência de testamentos em casos de vulnerabilidade do testador. Havia, segundo tudo que chegou até mim, estado mais agitada e mais fria do que o normal, que é uma combinação específica que eu reconheço como desespero funcional. Marcos não me ligou por 11 dias. Quando ligou, a voz estava diferente do que eu tinha ouvido no inventário, mais cansada, menos estratégica. Eu não sabia do terreno, ele disse, sem introdução, sem preâmbulo, nem dos apartamentos. Papai nunca mencionou. Eu sei, eu disse. Você sabia de tudo antes da reunião. Eu sabia. Silêncio. Você podia ter me dito.
ele disse. Eu fiquei um momento com aquela frase. Era uma frase interessante. Carregava uma presunção que eu achei reveladora. A ideia de que eu tinha uma obrigação de te preparar para receber o que você não esperava, como se o problema fosse a minha falta de aviso e não os anos que me precederam. Você me ofereceu 120 mil reais por bens que valiam 30 vezes mais, eu disse. Depois de anos em que você e a Patrícia trataram a minha presença nessa família como um detalhe inconveniente, não era minha responsabilidade te avisar. Outro silêncio, mais longo. Papai nos separou, ele disse por fim. E tinha uma amargura nessa frase que eu reconheci como sendo, no fundo, sobre muito mais do que dinheiro. Papai nos mostrou, eu corrigi, o que cada um de nós já era. Ele desligou. Nas semanas seguintes, surgiu mais uma camada da história. E essa eu não estava esperando, pelo menos não da forma como chegou. A Helena me chamou para um café 3 semanas depois do inventário. Ela tinha feito pesquisa adicional sobre a empresa de consultoria registrada no nome da prima da Patrícia. O que ela encontrou foi além dos pagamentos superfaturados. Havia um padrão de desvio de contratos, pequenos o suficiente para não acionar alarmes imediatos, mas consistentes ao longo de 2 anos. O valor total estimado era de 340 mil reais. Isso é um problema para Patrícia, a Helena disse, com aquela objetividade dela que eu sempre admirei. E pro Marcos? Eu perguntei. Ela me olhou. Depende do que ele sabia e quando soube. Essa pergunta ficou comigo, porque a resposta mudava tudo sobre como eu entendia a história. Se meu irmão havia sido cúmplice consciente ou se havia sido ele também, à sua maneira, enganado pela mulher que escolheu. Eu levei os documentos da Helena ao Dr. Henrique. Ele analisou com cuidado. Me disse que havia base para uma ação por desvio, que a decisão de avançar era minha e que havia um prazo a ser considerado. Eu fiquei com essa decisão por 2 semanas. Durante essas 2 semanas, aconteceu algo que mudou o curso de tudo. Marcos me pediu para nos encontrar, não no telefone, uma mensagem escrita, formal de um jeito que não é o jeito dele, pedindo um café. Nos encontramos numa padaria perto da casa da nossa mãe, num sábado de manhã. Ele chegou antes de mim. Estava sentado olhando para o copo de suco quando entrei. E quando levantou os olhos, eu vi que ele estava com um cansaço que não era do dia. Era do tipo que se acumula. Preciso te contar uma coisa, ele disse, quando eu me sentei. Ele começou a falar. E ao longo dos 40 minutos que se seguiram, eu ouvi meu irmão me contar, com uma honestidade que me parecia estar custando algo real a ele, o que tinha acontecido nos últimos anos. Não tudo, mas o suficiente. Ele sabia dos pagamentos à empresa da prima. Não nos detalhes, mas sabia que havia um arranjo que a Patrícia havia organizado. Tinha se convencido de que era aceitável porque todos os empresários fazem isso de alguma forma. Uma frase que eu reconheci como sendo da Patrícia, mais do que dele. O tipo de racionalização que se adota quando você quer fazer algo que sabe que é errado. Ele não sabia, me disse, que o montante havia chegado àquela escala. Ela nunca me mostrou os números completos, ele disse. Eu deixei porque era mais fácil não saber. Eu ouvi tudo isso. Pensei no meu pai. Pensei no que é deixar alguém dentro da sua vida que vai ocupando espaços que você vai cedendo um de cada vez, cada concessão parecendo pequena, até que um dia você olha ao redor e a configuração da sua própria vida não é mais a sua. O que você quer de mim? Eu perguntei. Não sei se quero alguma coisa, ele disse. Só achei que você merecia saber. Eu olhei para o meu irmão. O mesmo irmão que tinha me ensinado a andar de bicicleta, que havia me chamado de inútil na frente de 11 pessoas, que havia tentado me pagar 120 mil reais pelo que era meu, que estava sentado na minha frente num sábado de manhã, com o rosto cansado de alguém que está chegando no final de um erro longo. Eu vou processar pelos desvios, eu disse. O Dr. Henrique vai entrar com a ação, mas vou pedir para ele excluir seu nome, porque você veio até mim. Isso é o máximo que eu posso fazer. Ele ficou me olhando por um momento. E a Patrícia? A Patrícia vai responder pelo que fez, eu disse. Ela fez escolhas. Ela assume. Ele assentiu, devagar, como se estivesse digerindo não só o que eu havia dito, mas tudo o que havia levado até aquele momento. Saímos da padaria cada um para o seu lado. Não nos abraçamos. Não foi uma reconciliação de filme.
Foi uma conversa de duas pessoas que cresceram juntas e tomaram caminhos diferentes, e que num sábado de manhã sentaram e foram honestas uma com a outra pela primeira vez em anos. Às vezes, isso é o melhor que se pode fazer. A ação por desvio foi protocolada 6 semanas depois. A Patrícia foi notificada. Seu advogado tentou contestar a competência da Helena como testemunha, mas os documentos eram sólidos. Eram os registros da própria empresa. O processo tramitou por mais 7 meses. Houve audiências, recursos, aquela burocracia lenta do sistema judicial que esgota qualquer pessoa que não esteja determinada a persistir. Eu estava determinada. Não vou te dar o número exato do acordo final, porque o processo ainda tem uma cláusula de confidencialidade, mas vou te dizer que o valor de ressarcimento foi substancial, que a Patrícia assinou um acordo que incluía a confissão do desvio, e que, como condição do acordo, ela se retirou completamente da estrutura da empresa. Nos meses que se seguiram ao acordo, Marcos e Patrícia separaram. Não sei os detalhes, e honestamente, não é minha história saber. Sei pelo que a tia Glória me contou que foi um processo doloroso, que houve muita discussão sobre responsabilidades, que cada um apontou o dedo para o outro de formas que são previsíveis quando uma relação construída sobre uma fundação precária começa a desabar. A Patrícia voltou para a família dela em outra cidade. Marcos ficou em cidade tentando reconstruir o que restou da empresa depois de tudo, que ainda era considerável, porque meu pai havia construído algo sólido, e sólido aguenta bastante antes de ceder. Eu e meu irmão não voltamos ao que éramos. Não voltaremos. Algumas coisas, quando quebram de um jeito específico, ficam com a marca da quebra mesmo depois de coladas. E tudo bem. A vida é cheia de relações com marcas, e às vezes a marca é parte do que a torna honesta. A gente fala, de vez em quando há razão. No aniversário da morte do nosso pai, quando surge algo da empresa que precisa de decisão conjunta. Não há calor, mas há respeito. E respeito, descobri, às vezes é suficiente. No que diz respeito à minha vida, ao que mudou em mim, não nos outros, eu poderia te contar sobre os bens, sobre os números, sobre a segurança material que o testamento do meu pai me deu e que eu não esperava ter. Tudo isso é real e seria desonesto fingir que não importa. Mas o que ficou mais fundo não foi isso. O que ficou foi a compreensão de algo que eu carregava sem saber. Eu havia passado anos me encurtando, ocupando menos espaço do que era meu porque alguém havia me convencido, devagar e sistematicamente, de que era essa a minha medida. A mulher acadêmica, a que não tem instinto para negócio, a que faz coisas artesanais, a que não tem nada. Quando você ouve isso suficientes vezes, começa a arrumar as suas próprias certezas em torno daquele espaço menor. Começa a não esperar. Começa a achar que a ausência é normal. O que o testamento do meu pai fez, antes de ser sobre dinheiro, antes de ser sobre justiça, foi me mostrar que alguém havia me visto o tempo todo, que a pessoa que mais eu precisava que me visse havia me visto com toda a clareza e havia agido de acordo com isso de um jeito silencioso e permanente. Chorei muito depois que tudo se encerrou, não de alegria, de luto, porque meu pai não estava mais aqui para eu dizer que tinha entendido, porque toda aquela inteligência discreta e amorosa dele estava presa agora em papéis e memórias. Aprendi que calma não é ausência de sentimento, é presença de certeza, que você pode estar com o coração acelerado e o rosto neutro e ainda estar completamente no controle, que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é esperar, não de passividade, mas de estratégia. Aprendi que família não é o que a palavra promete automaticamente. É o que as pessoas escolhem ser uma para a outra, dia após dia, com constância e honestidade. Que laço de sangue não cria obrigação de aceitar desrespeito. Que você pode amar alguém e ainda assim precisar se proteger deles. Aprendi que meu silêncio, durante todos aqueles anos, não foi fraqueza. Foi, em parte, uma herança do meu pai. A capacidade de observar, esperar e agir quando o momento certo chega. Não me arrependo disso, mas também aprendi que há um momento em que o silêncio precisa terminar e que saber reconhecer esse momento é uma habilidade que se desenvolve. Estabeleci limites novos, com o Marcos, com a família estendida, com situações que antes eu teria deixado passar. Cortei contato com pessoas que haviam assistido às humilhações em silêncio e depois queriam ser incluídas na vitória, como se não tivessem estado presentes nos dois lados. Isso não foi crueldade, foi honestidade sobre o que cada relação realmente era.
Mantenho a escola onde trabalho. A diretoria pedagógica, que a Patrícia havia chamado de trabalho de professora, com aquele sorriso. Porque essa é uma escolha que fiz porque amei, não porque não tive outra opção. E nenhuma reviravolta financeira muda o fato de que o trabalho que você escolhe por amor é diferente do trabalho que você escolhe por necessidade. Hoje tenho a segurança que meu pai quis que eu tivesse. Tenho um apartamento que é meu sem financiamento. Tenho investimentos que crescem. Tenho a participação na empresa que, aos poucos, estou aprendendo a entender, com a ajuda da Helena, que voltou como consultora e que é, hoje, uma das pessoas de quem mais confio. Tenho também essa coisa difícil de nomear, que se instala quando você passa por alguma coisa pesada e não quebra. Não é arrogância, é mais parecida com uma nova compreensão do quanto você aguenta. De que o chão que você pisou durante os anos mais duros era mais firme do que parecia. Se você chegou até aqui, você ficou comigo por uma história longa, e eu te agradeço por isso. Não de um jeito vazio, mas de um jeito real. Porque contar isso não é simples, e ter alguém que ouve até o fim tem um peso que é difícil de explicar sem soar dramático. Mas antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa que não é sobre mim. É sobre você, que provavelmente chegou nesse vídeo porque alguma parte dessa história tocou em algo que você reconhece. Talvez você tenha um irmão, ou uma cunhada, ou um familiar que te trata como se você fosse menos, que usa o seu silêncio contra você, que interpreta a sua gentileza como fraqueza, que constrói uma narrativa sobre quem você é baseada no espaço que eles precisam que você ocupe, não no espaço que você realmente tem. Eu quero te dizer, você não é obrigada a caber nessa narrativa. Não estou te dizendo que é fácil sair dela, que há um passo a passo claro, que tudo vai se resolver de forma limpa, que no final você vai ter um testamento surpresa e um advogado elegante e tudo vai fazer sentido. A vida real raramente tem essa estrutura. Mas estou te dizendo que o silêncio estratégico não é a mesma coisa que a resignação, que observar não é a mesma coisa que aceitar, que há uma diferença entre esperar o momento certo e nunca acreditar que o momento vai chegar. Documente, preserve, confie no que você sabe sobre você mesma, mesmo quando as pessoas ao seu redor insistem numa versão diferente. E quando a hora chegar, e ela chega, nem sempre do jeito que a gente espera, mas chega, esteja preparada. Família não é quem te humilha. Família é quem, mesmo quando não está mais aqui, ainda está do seu lado. Meu pai foi embora, mas deixou uma pasta preta sobre uma mesa e um advogado que sabia a hora de abri-la. Às vezes, isso é o suficiente. Ania In-um. Olha, se essa história chegou até você de um jeito que fez você sentir alguma coisa, alívio, reconhecimento, raiva, tristeza, eu preciso te pedir uma coisa pequena que tenha um impacto grande. Deixa um like nesse vídeo, não por mim, por todas as histórias que ficam em silêncio porque alguém convenceu a pessoa que a viveu que ela não merecia ser ouvida. Cada like manda um sinal de que histórias reais de pessoas reais têm valor. De que superação não precisa ter câmera lenta nem trilha sonora dramática para importar. Se você quer continuar ouvindo relatos como esse, histórias de mulheres que foram subestimadas e encontraram o próprio caminho, às vezes com elegância, às vezes na raça, sempre com verdade. Se inscreve nesse canal agora e ativa o sininho. Eu posto com regularidade. E cada vídeo é uma história que merece ser contada. Nos comentários, eu quero te perguntar uma coisa, e eu realmente quero ler as respostas. Você tem alguém na sua família que te diminui de um jeito que você ainda não conseguiu enfrentar? Pode ser um irmão, uma cunhada, um pai, uma mãe, alguém que usa o laço de sangue como justificativa para te tratar como menos do que você é. Você não precisa contar tudo, mas se quiser contar alguma coisa, mesmo que seja só uma frase, escreve aqui embaixo. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo. E se você conhece alguém que está passando por isso agora, que está num momento em que precisa ouvir que colocar limite com família não é traição, é necessidade, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar dando a ela algo que ela não sabia que precisava. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu, 3 anos depois do casamento, que o marido havia escondido dela uma dívida que colocava em risco tudo que elas tinham construído juntos. E como ela lidou com isso, de um jeito que ninguém esperava. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até o final, por ter ouvido, por ter estado aqui. A última frase do meu pai, na última conversa que tivemos antes de ele ser internado pela última vez, foi essa: cuida de você primeiro.
O resto aparece. Ele estava certo. Até o próximo relato.